Amém. A gente vai falar sobre organização e sobre batismo. São temas que estão sendo tratados, são temas bastante atuais, que estão sendo discutidos e tratados, então eu pensei que seriam temas interessantes e importantes para a gente estar vendo hoje. Eu preparei esses estudos, eles são, de certa maneira, básicos, mas eu acho que ajuda a abrir a mente, assim, para começar a entender um pouco mais. Alguém quer ler a primeira citação, que está ali em introdução, está em Patriarcas e Profetas, página 269, parágrafo 2, e depois parágrafo 3. O governo de Israel caracterizou-se pela organização mais completa, maravilhosa tanto pelo seu acabamento como pela sua simplicidade. A ordem tão admiravelmente ostentada na perfeição e harmonia de todas as obras criadas por Deus era manifesta na economia hebreia. Deus era o centro da autoridade do governo, o soberano de Israel. Moisés desempenhava o papel de seu chefe visível, em virtude de indicação divina, a fim de administrar as leis em seu nome. Os anciãos das tribos foram mais tarde escolhidos no concílio de 70 para auxiliar a Moisés nos negócios gerais da nação. Vinham em seguida os sacerdotes, que consultavam o Senhor no santuário. Os chefes ou príncipes governavam as tribos. Abaixo destes estavam os capitães de milhares, capitães de 100, capitães de 50, capitães de 10. E por último, oficiais que poderiam ser empregados no desempenho de deveres especiais. O arraial dos hebreus estava arranjado em ordem exata. Estava dividido em 3 grandes partes, tendo cada uma a sua posição designada no acampamento. No centro estava o tabernáculo, a morada do rei invisível. Em redor estavam estacionados os sacerdotes e levitas. Além destes, estavam acampadas todas as outras tribos. Então, como que era caracterizado o governo de Israel? Como? Sim, eles eram extremamente organizados. Deus é um Deus de ordem, então ele deu passos específicos para que o povo seguisse e se organizasse. E se ele tratou assim com Israel, a gente não espera que ele vá tratar diferente com o último povo dele. Eu resolvi trazer esse assunto. Eu não sei se foi discutido alguma coisa na Campal sobre isso, sobre organização ou batismo. Então, esse tema de organização, se a gente coloca a nossa linha, né, a gente tem um período de trevas, nosso tempo do fim, 11 de setembro. E esse tema da organização, ele começou a ser levantado, começou a entrar em discussão em 2014. Mas foi em 2016, que 3 irmãos do movimento são ordenados. Vocês já ouviram falar ou têm uma ideia de quem sejam? Eles falam Parminder, tem o seu Parminder, né? Um deles é o Parminder. Porque, eu não sei, na verdade seria bom até qualquer dia alguém contar, ou tu contar amanhã, a história de como surgiu o movimento, como que foram, porque capaz, provavelmente vocês não têm tantos detalhes. Mas quem levantou o movimento, que começou a estudar, que em 1989 começou a pregar, por exemplo, as linhas proféticas, foi o Jeff. Então, chegou um momento que eles começaram a ver essa necessidade de organização. E o que aconteceu foi que em 2016 foram selecionadas 3 pessoas. Um é o Marco Barrios, que esteve aqui, outro é o Parminder e o outro é o Tabo. Eles foram os 3 escolhidos para serem ordenados, para poder fazer os batismos e, na verdade, cuidar mais da organização, tudo, porque a gente vai ver mais pra frente que a mesma coisa que começou a acontecer na época dos discípulos estava começando a acontecer no movimento. Estavam começando a ter, por exemplo, apostasias, divisões, e não sabiam como conter ou como lidar com isso. Então começaram a perceber que era necessário que tivesse algo que pudesse ser realmente organizado. Então esse tema foi levantado mais ou menos aqui. Em 2016 eles estavam ungindo essas 3 pessoas para ser anciãos. Regiões deles, que o Mário explicava. América do Sul, América Latina. O Cabo do África, acho que é. Esse país foi para a Europa. Ah, tá.
Ah, então... Ah, é? Não sabia. Então, não sei se dá para escutar no áudio, mas... Bom, então... Mas a minha mãe comentou que ela acha que, se não me engano, eles foram escolhidos esses três justamente por causa das regiões. O Parminder, para tomar conta mais da Europa, o Marco para a América Latina e o Tabo para a África. Mas não sei se é exatamente assim. Bom, acho que a minha mãe até comentou um pouco no sermão de hoje. Eu vou colocar aqui. Mas a gente tem um tempo do fim. Qual que é o tempo do fim da história milerita? 1798. Se o tempo do fim é 1798, antes tinha um período de trevas, certo? Então, antes de 1798, a gente tem um período de escuridão. Que durou quanto tempo? 1260 anos. Começando quando? Em 538. Então, de 538 a 1798, a gente tem 1260 anos de perseguição papal, da supremacia papal. Então, é um período de escuridão. Vou colocar aqui trevas. E depois de 1798, o que ocorre no ano de 1798? O Papa é levado cativo, mas isso externamente. Internamente, Deus começando a levantar o povo dele, o que acontece? Então, Miller compra a sua primeira concordância. Depois, a gente vai ver exatamente esse paralelo na nossa história. Só que, se a gente for colocar isso em paralelo na nossa história, como que a gente colocaria? Que data que vocês acham que eu colocaria aqui? 1863. Por que 1863? Começa a cair? Exatamente. O povo começa a cair quando eles começam a rejeitar. Um dos pontos é que eles começam a rejeitar as verdades que tinham sido estabelecidas por Deus. E o nosso tempo do fim seria? Então, 1989. De 1863 a 1989, a gente tem quanto tempo? Quantos anos? 126 anos. O fato de eles instituírem ali um presidente, isso não é um sinal? Aqui? Aqui? Sim. Também. Então, aqui a gente vê esses dois símbolos simbolizando um período de trevas. Uma das coisas que é importante tratar aqui é que, quando Miller compra a concordância ela é um símbolo do método texto-prova, texto provado, que é a mesma coisa que vai acontecer aqui também. Só que aqui a gente vai começar a ser entendido o método linha sobre linha. Essa concordância bíblica? É a concordância bíblica Strong's. Crudens, perdão. Então, o negócio de botar errado. Aí. Deve ter botado então. Depois, vocês têm certeza então que é a Crudens? Tá. Então, a gente vê um período de trevas aqui, sendo caracterizado pelos 1260, e a gente vê um período de trevas aqui. Como que acontece esse processo de destruição? Como que é caracterizado o período de trevas? começa a receber doutrinas, de Babilônia. Começa a receber doutrinas de Babilônia. E é um processo que é feito em 4 partes. Vocês lembram de onde que a gente tira que esse processo é feito em 4 partes? Esse processo de destruição vem em 4 partes. Lá do Êxodo, fala que a iniquidade será visitada até a terceira parte. Também é uma maneira. Joel 1. Ou seja, a gente já chegou a lidar talvez com Joel 1. Não sei se algum estudante pode abrir em Joel 1.
Se alguém achou, pode ler Joel 1, verso 3 e 4. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e a vossos filhos a seus filhos, e aos filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Então aqui a gente vê no verso 3 que eles tinham que fazer da história uma narração para os filhos. Isso já é visto, por exemplo, em Êxodo, todas as festas que eles tinham, a Páscoa, por exemplo, porque o que eles tinham que fazer com isso, com esses eventos? Eles tinham que ir contando, justamente porque antigamente eles não tinham a Bíblia, eles não tinham como escrever. Então o que eles faziam? Eles contavam a história para que o povo não esquecesse. Então, no verso 3 é dito, olha, vocês têm que fazer isso uma narração a vossos filhos, ou seja, a gente tem pai, aí tem que fazer uma narração para os filhos têm que narrar para quem? A seus filhos, e os filhos destes aos filhos deles. Então são 4 gerações, e eles têm que ir narrando a história. História narrada, história narrada, história narrada. Agora, se a gente pula para o verso 4, a gente vê, parece que aparentemente não tem nada a ver com o que está falando, só que a gente vai ver aqui agora um processo de destruição, porque um começa a comer o outro, é como se parte dessa história fosse sendo comidas. Então a gente vê o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. Acho que não sei, eu tenho que fazer o contrário. Acho que eu tenho que fazer o contrário. Aqui é a lagarta, então? Então, o que ficou da lagarta... Primeiro foi o lagarto. Segundo, o gafanhoto. Mas tenho que botar aqui, porque está sendo ao contrário, parece. O que ficou da lagarta, é como se fosse... Comeu. Aí o gafanhoto vem em segundo lugar. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. Gafanhoto, locusta e pulgão. Lagarta, gafanhoto, locusta e pulgão. Então agora a gente vê um aqui comendo e destruindo essa história. Cada vez destruindo mais a história. E um comendo o outro também, e a gente vê esse mesmo processo de 4 gerações. Então em 4 gerações a gente vê a história sendo destruída. Isso é como se fosse um resumo. Se a gente segue para o próximo verso, o que fala o verso 5? Depois que toda... Então, essa história ela tinha que ser contada. Essa história, ela é destruída. Agora, no verso 5, o que Deus vai pedir dessa história que foi destruída? Despertai-vos, Deus, chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tiraram da vossa boca. Então, aqui, em 4 partes, é destruída a história que tinha que ser contada. Então, o povo cai em um período de trevas, porque eles vão cada vez esquecendo mais o que eles não deveriam esquecer. O que Deus vai fazer? Ele vai começar a despertar um povo para que eles possam ter um aumento de conhecimento de novo. Então, a gente vai ver esse mesmo processo nessa história. Então, o que aconteceu em 1863? A igreja oficialmente Rejeitou a doutrina divina. Exatamente. É a formação da IASD, mas com a rejeição dos diagramas. foi aí que eles fizeram um outro, né? Foi a publicação do diagrama feito por Tiago White. Depois desse tempo aqui, a gente tem um outro período que é importante, que foi em 1888. O que foi rejeitado em 1888? A mensagem do terceiro anjo, a mensagem de justificação pela fé. Então aqui, eles rejeitam os diagramas. Rejeição dos diagramas. Aqui, a rejeição da justificação pela fé. Depois, em 1929, eu acho que é. 1919. O que acontece em 1919? Tem uma publicação desse livro de Prescott sobre a doutrina de Cristo, que também é um marco importante nesse processo de esquecimento da verdade.
E depois, em 1957, tem a publicação do livro Questões sobre Doutrina. Alguém entende o contexto e por que eles publicaram esse livro? Exatamente. Então, eles queriam ser aceitos pelos protestantes. Até aqui, a Igreja Adventista ela era considerada como se fosse uma seita, porque eles não tinham relação com o Estado. Então, aqui, com a publicação desse livro, Questões sobre Doutrina, eles conseguiram unificar algumas ideias com os protestantes para que eles pudessem ser aceitos pelo Estado como uma igreja. E esse seria o último passo da destruição que a gente marca aqui, né? Alguém pode ler aquela citação que está em Fé pela Qual Eu Vivo, no devocional? Prévia espiritual cuja terra e desses escuridão fortes. Muitos mesmo põem em dúvida essa idade a verdade das escrituras. Os raciocínios humanos e as imaginações do coração do homem estão minando a inspiração da palavra de Deus. E o que podia ser recebido como garantido é circundado por uma dúvida injusticeira. Coisa alguma aparece em linhas claras e distintas, assentada no fundamento da rocha. Este é um dos sinais marcantes dos últimos dias. Então, qual que é um dos sinais marcantes dos últimos dias? Exatamente, é toda essa escuridão. Isso aqui, tudo que a gente está vendo, é um sinal marcante dos últimos dias. Então, nos últimos dias, no tempo do fim, 1989, Deus vai começar a levantar um movimento e o Jeff, em 1989, começa a pregar as linhas de reforma, que a gente já estudou algumas vezes. E esse princípio de que a história se repete, ele é o princípio base do movimento, que está em Isaías 28. É o que constitui a base do movimento. Quando a gente vai para a história millerita, o que foi confirmado em 1840? Opa, não. Em 1798, então, Miller compra a concordância. Em 1840, algo é confirmado, que vai confirmar o método de estudo deles. Então, o princípio dia-ano, ele é confirmado com a queda do Império Turco-Otomano, com o cumprimento, com a predição que foi feita. Da mesma forma, o 11 de setembro, ele é a confirmação desse método linha sobre linha. Só que agora, não só que o evento em si, mas a data em si, né, tem as características, mas o evento em si tem todas as características agora do que... ou seja, não só que o evento ele está se repetindo aqui, mas a natureza em si do evento, ele é de semelhança com o que aconteceu na história millerita, a natureza também. A gente vai ver também que com o método que foi feito na nossa história, a gente sente, até hoje na igreja, acho que vocês estavam comentando, quando a gente estava fazendo a escola sabatina, quando a gente faz a escola sabatina hoje em dia, ou qualquer outra leitura, antigamente a gente lia com um olhar superficial da escritura. Hoje em dia a gente consegue ter um olhar profético. Tu consegue ler e entender de uma maneira mais profunda do que somente está ali. E um exemplo disso, eu estava conversando com a minha mãe hoje até, não foi um assunto que foi, acho que, estudado ainda, mas é o tema do evangelismo público. Eu vou falar um pouquinho agora, mas acho que depois vai ser dado outros estudos que podem explicar um pouco mais sobre isso. Então, a diferença principal também de hoje, que a gente tem, é a diferença de uma leitura superficial e de uma leitura profunda. A diferença de uma leitura superficial com uma leitura profunda é que numa leitura superficial, se tu lê o livro Evangelismo, por exemplo, o que a gente tinha que estar fazendo? A gente tinha que estar evangelizando, saindo para evangelizar todo mundo. Com uma leitura profunda e profética, o que a gente entende? Porque o que rege hoje em dia ao nosso movimento são o quê? As linhas. É o que foi descoberto durante tudo isso. Então, o que a gente tem que estar fazendo? A gente não deveria estar fazendo evangelismo público, porque as linhas nos guiam que a gente não deveria estar fazendo. A gente pode abrir em Mateus 10, versos 5 e 6. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrei em cidades de samaritanos,
e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aqui, para onde que eles tinham que ir primeiro? Para a casa de Israel. Em várias porções da Bíblia, no Espírito de Profecia, tu vê que a gente tem que primeiro trabalhar com a casa de Israel. Por que a gente tem que primeiro trabalhar com a casa de Israel? Porque vai fechar. A porta, que de quem tem mais conhecimento vai ser mais cobrado. Além disso, a porta da graça deles, a gente já viu que a porta da graça é progressiva dependendo do tipo de classe que tu tá. Então, quem tem mais conhecimento, quem recebeu conhecimento primeiro, a tua porta vai fechar antes. Então, por que a gente está preocupado com o irmão que é netineu ou gentil, se a nossa porta está fechando antes e os nossos irmãos, que estão na mesma classe que a gente, também vão estar se perdendo? Esse é um dos pontos. Mas isso é feito porque, linha sobre linha, a gente está vivendo agora um momento que é o momento de pregar para a casa de Israel. Mas antes, por exemplo, os israelitas, teve a época que eles pregavam para o resto. Sim. Até 1989, a igreja... até 1989, sim. Sim, mas sabem trevas também, eu entendo. Mas agora Deus está reformando. Trevas, eu acho que isso é um público. Depois, mais ou menos, não tão... Tá, então... Então a gente tem, no tempo do fim de Jesus, a gente tem o nascimento de Jesus e o início do ministério dele no ano 27. E a gente sabe que o ano 27 até o ano... até onde vai a última semana das 70 semanas? Até o ano 34. Essa é a última semana, com a cruz no meio. Essa é a última semana de misericórdia para o povo judeu. Porque a partir do ano 34, aí sim a verdade iria para os gentios. Iria para os outros povos. Então, durante esse ano, na história de Jesus, o evangelho era exclusivamente interno. Eles não tu vê na história de Jesus eles pregando, eles saindo para ir pregar para gentios e fazendo trabalho? Não, tu vê Jesus trabalhando especificamente com os fariseus e com os discípulos, com o povo dele. Exatamente. A gente pode abrir agora em Mateus 15, do verso 21 ao verso 28. Aí é mais específico a história da mulher cananeia. A gente já viu antes, nos capítulos antes, a gente viu que Jesus fala que é para ir de primeiro à casa de Israel. E agora a gente vai ver quando uma mulher cananeia se acerca a ele, a gente vai ver como que é tratado. A gente pode ler agora do verso 21 ao verso 28. Indo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, para mim essa história ela é claríssima. Eu, quando me confrontei com esse tema, porque teoricamente eu, por exemplo, a minha mãe, a gente é um gentil. Não deveriam, a gente entrou na igreja quando não deveriam estar pregando pra gente. Quer dizer, quem tem conhecimento, né? Então, era pra gente, pelo menos pra mim, foi um tema que eu tive que estudar bastante. E uma das histórias que me ajudou a ver que realmente, porque se tu não lê de uma maneira profética isso, parece que Jesus, parece que ele está sendo muito estranho, parece que ele está sendo mal com essa mulher. Porque ela vem, ela pede para ser curada, e qual que é a diferença dela e das outras pessoas que pediam para ser curadas? Porque não era o momento para ela, não era o momento dela. Então, profeticamente, Jesus, a atenção dele não era para a mulher cananeia, era para os discípulos dele. Porque o que ele fala ali, ó? Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então, o objetivo de Jesus, e do ano 27 ao ano 34, é que o evangelho seja exclusivamente interno. Então, e a gente vê aqui que eles estão no período do quê? Eles estão no período de reforma.
Então, pra gente, a gente traçando essa linha, o ano 27, ele faz paralelo com o que na nossa linha? Com o 11 de setembro. Então, desde o 11 de setembro, a gente não deveria estar indo aos outros fazer evangelismo público. É claro, se acontece, por exemplo, como aconteceu com Jesus, se eles vêm até a gente, não vai negar um estudo bíblico para uma pessoa ou algo assim. Essa é a maneira que eu vejo. Mas não é a nossa obrigação agora, não é requerido de nós como um povo, tu sair às ruas, tu sair fazendo evangelismo e tudo. Até porque eu já escutei muitas pessoas falando que eles sentem que é como se não tivesse poder esse serviço, esse trabalho. Porque Deus não é da vontade de Deus que a gente esteja fazendo isso. É óbvio que Deus não vai julgar errado para uma pessoa que não tem conhecimento disso que está fazendo esse evangelismo. Deus não vai julgar, porque cada um é julgado pelo conhecimento que tem. Então, o que a gente está fazendo agora... O que eu quis dizer ali é que, por exemplo, antes do tempo do fim do movimento reformatório de Cristo, era feito o evangelismo público pela igreja judaica, que é a antiga Israel. Depois de Cristo, quando começa o tempo do fim, e ele é batizado em 27, aí começa a ser só para a casa de Israel. Quando chega a 34, de novo, volta a ser evangelismo público. Entendeu? Eu quero dizer que se a gente colocar paralelo com o nosso tempo do fim, antes dele, também era evangelismo público. Sim, até 11 de setembro, não era requerido que fosse exclusivamente interno, mas depois do 11 de setembro é requerido que seja exclusivamente interno. Eu até tinha... eu ia comentar alguma coisa, mas eu acabei esquecendo. Que eu tinha comentado eu já tinha comentado, acho que no estudo que eu dei, do tempo definido, eu tinha comentado sobre evangelismo público também. Então, para nossa época, se a gente tem uma leitura superficial do livro Evangelismo, se tu não entende todo o contexto, tu não entende o tempo que a gente está vivendo, quando tu lê o livro Evangelismo, tu claramente tem que fazer o quê? Sair para pregar o evangelho para os outros. Só que se tu tá no contexto, entende tudo profeticamente, tu sabe que não é hora de sair. Essa é uma das diferenças que faz identificar também que a gente está sendo levantado agora. E essa é a diferença com a mensagem que foi dada pra gente, que a gente consegue enxergar também de uma maneira diferente. Irmãs, não sei se essa maneira que eu vou falar agora está certa. Não poderia dizer que o foco é interno, mas assim, por exemplo, nessas mensagens que a gente manda do WhatsApp, a gente manda para pessoas que não são também. Aí e agora, né? Assim, isso específico eu não sei. Eu sei que assim, a nossa energia, o nosso direcionamento tem que estar completamente para quem vai fechar a porta antes. Seria sabedoria realmente pensar isso, né? Porque ele tem mais piedade daquele nosso irmão que vai se perder primeiro, né? Sim, é exatamente por isso, porque a porta vai fechar antes. Para os adventistas não importa, qualquer um que é adventista, decreto dominical, a porta está fechada. É concentração de energia naquilo. Exatamente, se tu é sacerdote é antes ainda. Então, por isso que o nosso foco tem que estar realmente em salvar a gente primeiro, claramente, e depois o foco é nos irmãos. Eu coloquei aqui também, então no ano 27 começa a cair, né, o evangelho para os judeus e começa a ser levantada a obra dos cristãos. Eu coloquei um texto ali do Desejado que fala assim, eu vou meio que parafrasear, está algumas frases. Está na página 156, parágrafo 2 até o parágrafo 4. Está citando as 70 semanas, falando que terminou no ano 34, e daí diz assim, os judeus selaram afinal sua rejeição do evangelho. Então no ano 34, os judeus deixaram de ser o povo da aliança. Eles rejeitaram completamente o Messias, e rejeitaram a verdade. O povo judeu, ele teve o privilégio de compreender essas profecias, ou seja, as profecias da vinda de Cristo e de que ele seria ungido pelo seu Espírito, e reconhecer o seu cumprimento na missão de Jesus. O que aconteceu com eles? Eles tinham o privilégio, então, de compreender essas profecias, de reconhecer esse cumprimento na vida de Jesus, mas eles não o reconheceram. Cristo insistia com seus discípulos quanto à importância do estudo profético. Então, por que eles não conseguiram reconhecer? Claro que eles estavam com um muro de tradições entre eles, mas eles deveriam ter se dedicado mais ao estudo profético e ao estudo profundo da Bíblia, não simplesmente superficial.
e abandonar as tradições para que eles pudessem reconhecer o Messias. Eu acho interessante ler todo esse parágrafo. Tu quer? Então pode ler então. Desde a semana? A semana, 7 anos, terminou em 34 depois de Cristo. Então, pelo apedrejamento de Estevão, os judeus selaram afinal sua rejeição do Evangelho. Os discípulos, espalhados pela perseguição, iam por toda parte, anunciando a palavra. E pouco depois, Saulo, o perseguidor, se converteu e tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. O tempo da vinda de Cristo, sua unção pelo Espírito Santo, sua morte e a pregação do Evangelho aos gentios foram definitivamente indicados. O povo judeu teve o privilégio de compreender essas profecias e reconhecer seu cumprimento na missão de Jesus. Cristo insistia com seus discípulos quanto à importância do estudo profético. Referindo-se à profecia dada a Daniel acerca do tempo deles, disse: quem lê, entenda. Depois da sua ressurreição, explicou aos discípulos, começando por todos os profetas, o que dele se achava em todas as Escrituras. O Salvador falara por intermédio de todos os profetas. O Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam devido e a glória que se lhes havia de seguir. Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. E é proferida uma bênção sobre os que leem e ouvem as palavras da profecia, e observam as coisas ali escritas. Apocalipse 3. Então aqui a gente vai ver agora mais ou menos como que funcionou isso na história de Cristo. Eu vou também só citar o próximo texto que está em Atos dos Apóstolos, página 10, parágrafo 1, até o parágrafo 3. Mas aqui é a parte que está descrevendo como que foi organizada a Igreja dos Apóstolos. Ali fala, logo na primeira frase do parágrafo 1, fala assim: para a tarefa de levar avante sua obra, Cristo não escolheu os doutos ou os eloquentes do sinédrio judaico ou do poder de Roma. Passando por alto os ensinadores judaicos, cheios de justiça própria, o mestre por excelência escolheu homens humildes e letrados para proclamarem as verdades que deveriam abalar o mundo. Então aqui, Jesus ele não escolheu homens que eram iletrados, ele não foi para os fariseus, ele foi justamente para os pescadores. Até porque com os pescadores ele conseguiria mostrar mais o poder dele, de que não era necessário um poder exaltado dos fariseus, de alguém que conhecia muito das escrituras, de que tinha, na verdade, baseado em ensino grego, né? O ensino dos fariseus era baseado em ensino grego já estava completamente misturado com o erro. Então ele foi atrás dos pescadores, que eram pessoas humildes e que estavam o quê? Abertas para aprender. Da mesma maneira ele está trabalhando hoje. Ele está indo atrás, ele está passando por alto pessoas que são letradas, digamos, e ele está indo para as pessoas que são iletradas, as pessoas que são humildes e estão dispostas a receber a verdade, tal como ela é. E ele ficou por 3 anos e meio, estiveram os discípulos sob a direção do maior professor que o mundo já conheceu. Então, depois do ano 27, assim que Jesus batiza, ele vai escolher e vai chamar os discípulos. E até a cruz são 3 anos e meio, que lembra que a metade é a semana, tem a semana, são 7 dias, e na metade da semana é a cruz, é quando Cristo morre. Metade de 7 são 3 e meio. Então, do ano 27, que é quando ele se batiza, até o ano 31, é quando ele fica ensinando os discípulos. Então, durante 3 anos e meio, os discípulos estiveram aprendendo do próprio Jesus, estiveram convivendo com ele. E por associação e contato pessoal, foi que eles foram preparados para o seu serviço. Então, como que eles foram preparados para que eles pudessem depois ser organizados? Foi por um contato pessoal com Cristo. E depois diz que foi na ordenação dos 12 que se deram os primeiros passos na organização da igreja, que, depois da partida de Cristo, devia levar avante a sua obra na terra. Então, além de Cristo estabelecer a igreja, ele organiza ela. A gente pode... ali no final fala assim: a respeito dessa ordenação diz o relato. Está em Marcos 3, verso 13 e 14. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12
que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então isso ele fez logo depois que ele se batizou. A gente pode ver um outro exemplo de organização também em Lucas 10. A gente pode abrir em Lucas 10, do verso 1 e 2. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, em todas as cidades e lugares onde eles havia de ir. Então a gente vê outros exemplos também, que Deus está organizando e chamando alguns homens específicos para que eles possam liderar a obra de alguma maneira. A gente pode abrir em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7 agora. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, que as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, homens dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então por que ele chamou esses 7 homens? Eles não podiam ter uma tarefa deles para entender um pouco a necessidade. Mas logo no início ele fala bem específico o que começa a acontecer. Começa a ter murmuração, começa a ter probleminha, digamos. Então, se a gente vai para Atos dos Apóstolos, na página 48, abre um pouco mais essa história e conta assim, que os discípulos de Jesus, eles tinham chego a uma crise em sua experiência, e sob a sábia direção dos apóstolos, que trabalhavam unidos do poder do Espírito Santo, a obra indicada aos mensageiros do Evangelho havia se desenvolvido rapidamente. Então, a obra ela tinha se desenvolvido rapidamente, e os apóstolos, os discípulos começaram a murmurar e os apóstolos não estavam meio que perdendo de controle a situação. Então, havia uma necessidade de uma redistribuição das responsabilidades que tão fielmente tinham sido levadas por uns poucos nos primeiros dias da igreja. Então, depois de um tempo dessa primeira organização que teve dos discípulos, teve uma necessidade também deles se organizarem com o resto dos discípulos. E os apóstolos precisavam dar, então, um importante passo para a organização do evangelho na igreja, pondo sobre outros alguns dos encargos até então levados somente por eles. Então, para que eles não ficassem sobrecarregados também, essa obra começou a ser distribuída. Depois, segue falando ali que essa designação desses 7 homens para direcionar a igreja de alguma certa maneira tornou uma grande bênção para toda a igreja. E depois diz assim, mais embaixo no parágrafo 4, a proclamação do evangelho deveria abranger o mundo e os mensageiros da cruz não poderiam esperar cumprir sua importante missão a menos que permanecessem unidos pelos laços da afinidade cristã, revelando assim ao mundo que eles eram um com Cristo em Deus. Então, para essa organização também, eles precisavam de o quê? De ter unidade. Então, a gente já viu 2 características. Eles andaram com Jesus durante muito tempo, os próprios apóstolos, antes de realmente se organizarem. E a gente precisa ver que entre eles também teve um forte... eles tiveram que deixar mais forte os seus laços. Mais embaixo, no último parágrafo, depois eu coloquei aí para vocês lerem depois sozinhos essa parte. Mas ali embaixo, em negrito, fala assim: mais tarde, na história da igreja primitiva, quando nas várias partes do mundo muitos grupos de crentes se constituíram em igrejas, a organização da mesma foi mais aperfeiçoada de modo que a ordem e a ação harmoniosa pudessem ser mantidas. Então, fala ainda que depois ela foi cada vez mais sendo aperfeiçoada, depois dessa organização. Então, esse trabalho foi um trabalho progressivo de organização na história de Jesus, até o ano 34. E o ano 34, ele paralela com o nosso decreto dominical. Então, da mesma maneira que foi um trabalho progressivo de organização para a história deles, esse trabalho de organização, ele está sendo progressivo na nossa época. Então,
se a gente coloca a nossa época aqui, a gente já viu que em 2014 esse tema começou a ser discutido e em 2016 começou a ser organizado, com os três, Parminder, o Marco e o Tabo, sendo ungidos. Então a gente já vê esse trabalho progressivo de organização até o decreto dominical. A gente pode abrir agora em Lucas 21, do verso 20 ao 21. Lucas 21, capítulo 21, do verso 20 ao verso 21. E depois, em 2017, vai acontecer a primeira conferência bíblica, que foi feita na Romênia. Do movimento, né? Mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Então esse aqui é um outro ponto importante da gente estar tratando de tudo isso. Por que então que os apóstolos foram escolhidos? Porque eles eram sem preconceitos, eles estavam abertos e eles eram humildes para receber a verdade tal como ela é. Eles aceitaram essa verdade, eles foram organizados e depois, mais para frente, no ano 70, viria a destruição de Jerusalém. Esse aqui é uma maneira de colocar em paralelo, digamos, o decreto dominical com o ano 34, mas a gente poderia colocar em paralelo também o decreto dominical com o ano 70, se a gente coloca como a destruição de Jerusalém. Então, um dos pontos que é importante destacar aqui, disso de Lucas, o que está dizendo aí, que a gente acabou de ler, em Lucas, do verso 20 ao 21? Sinal de quando eles deveriam sair de Jerusalém. Exatamente. Então, foi dado para eles um sinal de que eles deveriam sair. Foi dado para eles um sinal de que viria uma destruição. Eu coloquei um texto aí também do grande conflito. Página 30, parágrafo 2. Fala assim que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Mais embaixo, negrito também. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes, e agora se proporcionou a todos a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Então, quem aceita a mensagem recebe um benefício. O que eles foram prevenidos? Os cristãos verdadeiros, eles foram prevenidos de serem destruídos no ano 70. Então, no ano 70, de destruição de Jerusalém, eles não foram destruídos porque eles tinham recebido o sinal. E eles ouviram esse sinal e seguiram as instruções. Da mesma maneira, a gente está recebendo sinais também, que estão apontando a destruição, digamos, do nosso povo. Então, da mesma maneira, isso aqui é feito para que a gente possa aceitar essa mensagem. Ok. Então, a gente tem... A mesma coisa aconteceu na história milerita, digamos. Eles também recebem um sinal de que tudo aconteceria e quem aceita e quem não aceita de alguma maneira foi julgado também. Agora, outro ponto que eu queria tratar também, e essa seria a última parte desse estudo, é que a gente vai ver esse processo também no santuário. A gente pode abrir em Salmos, capítulo 77, versículo 13. Só um ponto que eu queria fazer, que aqui, na história dos mileritas, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a gente também tem um tempo do fim, e aqui a gente tem 1840. Qual era a igreja que estava sendo levantada e a igreja que estava caindo aqui na história milerita? Que a gente vê, exatamente, a gente vê essa mesma característica que aconteceram. Então, a partir de 1840, a gente começa a ver a queda de Sardes, que Sardes é a igreja de quem? Dos reformadores. E a gente começa a ver a ascensão e formação de Filadélfia. Principalmente Sardes, ela cai completamente, claro, em 22 de outubro, mas a característica dela também é bastante marcada. Em que data? Vocês lembram? Quando os protestantes fecham as portas? A segunda mensagem angélica.
Não, mas a data foi em 19. Aham. Quando Então- foi aquele desapontamento. Aham, foi um pequeno desapontamento. Então, no dia 19 de abril, é bastante marcado também essa queda de Sardes. São os protestantes. Exatamente, quando o caráter deles começa a ser demonstrado. Então, a gente vê essa mesma característica de ascensão dos cristãos e queda dos judeus na história de Cristo, e a gente vê também na história milerita. A queda de Sardes e uma ascensão de Filadélfia. Seria agora na nossa história a queda da Laodiceia Exatamente. e a ascensão da igreja de Cristo. Então, o que a gente vê hoje seria a queda de Laodiceia e a ascensão da igreja triunfante. Da igreja triunfante. Então, a gente vê esse mesmo processo sempre acontecendo. Só que o nosso agora também está a partir do 11 de setembro. A igreja triunfante, todos que fazem a vontade de Deus. Aham. Todos que... Sim. Aham. Que vai ter nomes, cada um, a salvação não vai ter nome de igreja. Aham, sim, exatamente. Apocalipse 12, que tu fala sobre esse século, 12, fala de guarda o mandamento de Deus, tem A fé de Jesus. Aham. Salmos, capítulo 77, versículo 13. Teu caminho, ó Deus, é de santidade. Deus é tão grande como o nosso Deus. diz, o teu caminho a Deus está no santuário. É isso aí. É um grande como o nosso Deus. Mas a minha concordância leva para 73, verso 17. Até que pegou o santuário e Deus dia dos meios com o filho. Tradição e proximidade. Então, o que eu vou querer mostrar agora? Aí fala que o caminho, ele tá no santuário. Como que estava organizado o santuário? Pátio. Lugar santo. E o Santíssimo. Então, acho que ficou meio desproporcionado. O que a gente vai ver é que Deus, ele trata com o povo de alguma maneira, de maneiras semelhantes, claro, mas muda algumas coisas dependendo da dispensação. Eu já ouvi várias vezes essa palavra, por exemplo, dispensação, mas eu nunca tinha parado para pesquisar. Mas alguém saberia explicar o que significa dispensação? Por que a gente fala tanto em dispensação? Período. Como? Período. Um período do quê? Está em vigência alguma coisa. Eu pesquisei no dicionário e diz uma das definições no meio protestante é que é quando Deus ele está trabalhando com o povo, ele vai levantar um povo. De alguma maneira ele quer testar o povo dele. Fala assim, é um espaço de tempo em que um protestante passa a ser submetido para demonstrar a sua obediência a Deus. Isso seria uma dispensação. Então, uma das características que a gente vai observar agora, a gente vai ver como que Deus está tratando com o povo dele de acordo com que Jesus vai se movendo no santuário, com o trabalho de Jesus no santuário. Então tem um padrão que a gente vai observar. E Deus, a característica principal é que Deus vai organizar uma igreja em cada mudança de dispensação. Então a gente vai começar a ver agora a primeira dispensação, que é no pátio. Alguém pode ler esse primeiro parágrafo que está em Patriarcas e Profetas, página 213, parágrafo 1. Página 213. Começa logo depois de se acamparem no Sinai.
Logo depois de se acamparem no Sinai, Moisés foi chamado à montanha a encontrar-se com Deus. Sozinho subiu a íngreme e áspera vereda e aproximou-se da nuvem que assinalava o lugar da presença de Jeová. Israel ia ser agora tomado em uma relação íntima e peculiar para com o Altíssimo, sendo incorporado como uma igreja e nação sob o governo de Deus. Então aqui a gente está vendo que Deus está começando a levantar uma nova igreja. E a gente vê que isso é com Moisés, depois que eles saem do Egito. Então, de novo, a gente vê, depois de saindo de um período de trevas, o que Deus vai fazer? Começa a levantar um povo de Deus, um povo novamente. Depois, alguém pode ler os 2 próximos parágrafos, por favor? A construção do tabernáculo não se iniciou senão algum tempo depois que Israel chegou ao Sinai. E tal edificação sagrada foi pela primeira vez erguida no início do 2º ano, a partir do Êxodo. A isto se seguiram a consagração dos sacerdotes, a celebração da Páscoa, o recenseamento do povo e a conclusão de vários arranjos essenciais da sua organização civil ou religiosa, de modo que passaram quase um ano no acampamento junto ao Sinai. Ali o seu culto tomara a forma mais definida. Foram dadas as leis para o governo da nação. Elevara-se a efeito uma organização mais eficaz como preparo para a sua entrada na terra de Canaã. Então aqui a gente vê Deus, ele detalhadamente, primeiro ele chama Moisés no Sinai e fala que ali eles estão sendo incorporados como uma igreja. Depois, uma das instruções começa a ver a construção do tabernáculo. E depois começa a consagração dos sacerdotes, celebração da Páscoa, recenseamento do povo e a conclusão de vários arranjos essenciais da organização. Então ele dá aquela sequência enorme de organização e tudo extremamente detalhado. Ou seja, se tu lê, inclusive, como era o tabernáculo, como todas as coisas, como deveriam funcionar, é tudo extremamente detalhado. Claramente tem um significado para isso, mas a gente vê que Deus é um Deus de extrema ordem. E ele não lidaria diferentemente com o povo dele. E o que eu achei interessante também, que no final desse parágrafo fala assim: levar a ser feita uma organização mais eficaz como preparo para sua entrada na terra de Canaã. Ou seja, para que eles pudessem entrar em Canaã, eles precisaram se organizar de uma maneira mais eficaz, como um preparo, para que eles pudessem chegar lá. Então, Deus entra em um pacto com o povo no Sinai, é dado as tábuas, e um pouco antes, o que é interessante é que um pouco antes eles cruzaram o Mar Vermelho. Então aqui são dadas as tábuas no Monte Sinai, com Moisés, e a gente sabe que Jesus está no pátio. Aqui Jesus não estava no pátio, porque o pátio seria a terra. Então a gente sabe que até aqui está Moisés, e Deus está fazendo um pacto de novo com o povo. Um pouco antes deles chegarem ali, eles tiveram que cruzar o Mar Vermelho. Alguém sabe do que é símbolo o Mar Vermelho? Do batismo. Aonde que a gente pode ver isso e comprovar isso? Paulo fala, né? Está em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. A gente pode abrir em 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então aqui, um pouco antes deles receberem as tábuas, eles passam pelo Mar Vermelho, que é um símbolo do batismo. Então depois do batismo, começa um trabalho de organização. E se a gente coloca realmente, na época de Cristo, quando que foi o batismo dele? Ano 27. Quando começou o trabalho de organização? Depois do batismo. Se a gente vai para a nossa linha, o que é um símbolo do batismo para a gente? É o 11 de setembro. Tem uma descida do ser celestial também. Quando começa o trabalho de organização? Depois também do 11 de setembro. Outra coisa que é interessante também, então a gente tem um batismo aqui, digamos, na história de Moisés também, quando eles passam pelo Mar Vermelho e depois eles recebem as tábuas. As 2 tábuas dos 10 mandamentos, elas são um símbolo das tábuas de Abacuque. E na história milerita também,
Era esse que faltava. Depois de 1840, que também a gente poderia, também é onde desce o ser celestial e a gente alinha com o ano 27 e 11 de setembro, que seria um batismo, a gente vê um dos diagramas, mas simbolizando também as tábuas. Ou seja, os fundamentos sendo colocados, né? Foi o mesmo que aconteceu com Moisés, onde toda a instrução depois do batismo começa a ser dada para uma organização. Agora, Um paralelo com a construção do templo também, né? Ele fala lá antes, procurar as pedras e colocar as pedras, depois da minha... Sim, pode ser. Pode ser, tô pensando. Pode ser. Então depois, quando Cristo nasce, ele entra no pátio, digamos. É o período que ele está aqui na história de Cristo. Então a gente vê essas mesmas características agora, só que na história de Cristo. Então aqui, na história de Moisés, a gente tem a primeira dispensação. Quando Deus está primeiro lidando com o povo dele. Depois a gente vai ter a segunda dispensação com a história de Cristo. Deus também testando e preparando o povo. E na história de Cristo a gente vê as mesmas características. Só que foi isso que eu comentei agora. No ano 27 que a gente vai ver o batismo e depois ele chamando para a organização. Aí, acho que a gente já até leu esse texto, mas fala, foi na ordenação dos 12 que se deram os primeiros passos na organização da igreja, que depois da partida de Cristo deveria levar avante sua obra na terra. A respeito dessa ordenação, diz o relato, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Então, no ano 31 é que Cristo passa... aqui a gente vê a segunda dispensação e aqui a gente vê Cristo passando do santo para o santíssimo. Passando para o santo. Agora a gente vai entrar na terceira dispensação. Então, segunda dispensação, Cristo na cruz, ele passa do pátio para o santo. Agora ele vai para o céu, depois que ele morre. Então, até então ele estava na terra. Agora, enquanto ele estava com os discípulos aqui na terra, tudo, então ele morre e ele passa para o lugar santo no céu. Então, ano 31 depois de Cristo, Cristo está passando do pátio para o santo. E agora a gente vai entrar na terceira dispensação. Deus de novo tentando levantar um povo dele. Só que agora na terceira dispensação, a gente vê... Quem que a gente vê na terceira dispensação? A gente começou com Moisés, o alfa de Israel literal. A gente foi para Jesus, o ômega de Israel espiritual. A terceira dispensação a gente vai ver o alfa, Israel literal, perdão. Na terceira dispensação a gente vai ver o alfa de Israel espiritual, que seriam quem? Quando que Jesus passa do santo para o santíssimo? Em 22 de outubro de 1844, que foi a mesma coisa que a gente já discutiu. A gente vê essa mesma característica dos diagramas e do trabalho de organização. O que é interessante notar é que depois de Jesus, então, a gente entende tudo espiritualmente. E o alfa, que é da nossa história, que é a história dos mileritas, é a história mais próxima da nossa história, que é do 144.000 ou do ômega. E o que é interessante e característico do trabalho dos mileritas é que eles não formaram logo uma igreja, eles eram um movimento, eles não eram ligados com o Estado. E é dessa mesma maneira que vai ser formada a Igreja Triunfante. Ela não vai ser uma igreja, uma instituição, ela não é uma instituição, ela é um movimento que pertence, que vai estar formado pelos cristãos verdadeiros. Então essa mesma característica a gente vai ver aqui no final com a formação da Igreja Triunfante. Vou colocar aqui. Então, Igreja Triunfante, mileritas. Então, a gente vê Deus ele lidando de forma muito similar com o povo dele. E através dele passando por todo esse caminho. Então, cada mudança no santuário, cada passo que ele vai dando e avançando no santuário, a gente vê ele trabalhando de uma forma semelhante, mas ele fazendo o quê? Quando ele entra no pátio, ele faz um trabalho de organização. Quando ele entra no santo, ele faz um trabalho de organização. Quando ele entra no santíssimo, ele faz um trabalho de organização também.
Então, dessa mesma maneira, ele vai estar tratando também com a igreja triunfante. Mas que foi o poder morto. Aham, exatamente. Que é onde depois vem a cruz e daí ele morre assim. Essa seria esse primeiro estudo sobre organização. Eu não sei se alguém tem algum aporte mais a fazer, quer perguntar alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa. Eu queria perguntar uma coisa. Como foi organizado? Foram os 3 que você falou, um foi para a América do Norte, né? Outro para a África. Como é que foi essa organização? Então, eu não tenho muito... Foi baseado em quê? Profecia? No quê? Então, quando começaram a enxergar tudo isso que a gente viu nesse estudo agora, e que tinha esse trabalho de organização, foi percebido que deveria ter um trabalho de organização com a Igreja Triunfante, que está se formando, que a gente é igreja militante ainda. Então a Igreja Triunfante está em formação, Deus está levantando um povo, levantando um movimento. E o que começou a acontecer? Não sei se vocês lembram quando a gente leu em Mateus 10, que o povo começou a ter o quê? Murmurinhos, começou a ter problemas. No nosso caso, foi um dos exemplos foi a apostasia ômega que começou a ocorrer, quando em 2014 algumas pessoas começaram a rejeitar a mensagem, rejeitar alguns marcos e trocar, na verdade, o que é dito nos marcos. Então, mudar os marcos, mover os marcos. Então, um dos motivos que viu essa necessidade de organização é porque quando via isso acontecendo, não tinha muito o que fazer, já que não era nada organizado. Então, o que eu entendo, que eu vejo, que isso foi um dos motivos, como começou a ficar algo... E depois de 2014, a mensagem cresceu muito, muito rápido, que foi a mesma coisa que aconteceu com os apóstolos também. A mensagem, ela cresceu muito rápido e eles começaram a perder o controle. Então, para que não perdesse o controle, e Deus é um Deus de ordem, Deus trabalha com ordem. Então, para que Deus continuasse trabalhando com ordem, foi começado, ou seja, por tudo que estava acontecendo, e depois estudando e vendo esse embasamento nas linhas, foi visto que era necessário um trabalho de organização desde 2014. 2014 que começou a ter essa apostasia e começaram algumas coisas acontecerem, que era necessário, por exemplo, na igreja... não sei, era necessário que realmente pudesse, de alguma maneira, tu conversar com os irmãos, advertir irmãos, e sendo algo que não é organizado, é algo mais difícil de fazer isso. Então... Como ali no caso dos diáconos. Exatamente. Porque começou a ter murmuração. Exatamente, começou a ter murmuração, então Deus precisou começar a nomear para que pudesse ter uma melhor organização. Eu penso o seguinte, a Maite, foi dada para ela toda a mensagem até o fim do dia. Por que ela não falou nesse momento? Por que não foi mostrado para ela? Nem tudo foi mostrado para ela, né? Nem tudo foi mostrado para ela. O que aconteceria em termos de organização? Ela não nada, nem tudo foi falado para ela. Mas ela fala que a gente deve desenhar as linhas de profecia dentro do que aconteceu com os movimentos anteriores. Lembra que eu li hoje no celular? Cristo está ali no ômega, né? Aquela mudança de dispensação. E aqui. O próximo ômega, ele vai ser Cristo novamente, na sua retorno. O ômega, que seria a nossa história, o ômega do Israel espiritual é a história da igreja triunfante. Esse seria o ômega da... E assim, existem, a gente conversando com outras pessoas adventistas, até mesmo na reforma, alguns, né, eles já compreendem que não é instituição, mas sim o termo mais certo para se usar é movimento. E é interessante saber por que esse movimento não tem um outro nome além de movimento. Né? É interessante pensar, significa o quê? Significa que é um movimento que Deus está levantando. Exatamente, não é algo que... Que é a igreja militante, que na verdade não é o povo de Deus, não tem Sim, que foi o mesmo que aconteceu na história milerita mesmo. Mas também eu penso que tem escrito, sim. Toda vez que a Ellen White está descrevendo a igreja triunfante, quando ela descreve como seria no final dos tempos, todos esses textos que a gente usa, que a gente vê Ellen White comentando isso, mas claramente ela não tinha a visão totalmente aberta de como seria. Ela, apesar de estar escrevendo tudo, ela não compreendia completamente tudo que estava sendo... Os mileritas não compreendiam, eles não tinham toda a verdade. Para ela foram dadas toda a mensagem até o fim dos tempos. Toda a mensagem. Mas é o cristianismo que perguntar se teríamos nóvalas, com certeza.
Não foi mostrada essa luz nova para ela. Mas ela disse com certeza, sim. E os próprios escritos dela tem todo mundo não passou. Não, mas na realidade é o seguinte, nós estamos hoje aqui estudando, estamos baseados, todo esse estudo eu tenho visto, tem muita base dentro do Espírito de si. Então, assim, a luz está ali, a gente só não enxerga ela. Sim, exatamente. É só isso. Já Não é uma luz nova. Essa luz a amplidão, a pessoa vai entendendo, vai entendimento. ampliando. Então, assim, ó. E uma coisa que nós temos que verificar é o seguinte: então, para nós temos que levar a mensagem para os de fora que não sabem nada. Temos que pregar. Mas não é o momento agora do texto. Só que. Mas o momento é agora, nós estamos no fim, gente. Mas aí, Mas só que existe uma coisa, Tem que ficar o que eu parado, enxergo aqui. Nós aperfeiçoar. O que eu enxergo aqui é o seguinte, esse momento, vamos botar isso aqui bem claramente, foi bem claro, tá? A questão de Jesus ali, pedindo para eles pregarem primeiro para o povo de Israel, porque a porta da graça ia se fechar para eles, né? Nós estamos vendo que a porta da graça vai se fechar para o adventista, realmente. E eu já tenho visto isso há muito tempo, que a igreja tem deixado de preparar o povo adventista para pregar para fora. E essa falta de preparação do povo adventista realmente é grave, é gravíssimo isso. Porque quando a porta da graça se fechar, o que acontece? está perdido. O povo que vai estar pregando para o lado fora está perdido. Aí o que acontece? Nós sabemos que o Espírito Santo vai ser dado em porção dobrada. E essa pregação vai ser dada ao mundo inteiro. Sim. Né? Então, isso nos deixa bem claro o seguinte, que Deus tem agido de duas maneiras. Tem sido pregado o Cristo para o povo lá fora. E não só pela igreja adventista. Tem sido pregado o Cristo por todas as denominações. Essas pessoas que aceitam a Cristo sinceramente, hoje lá fora, elas vão estar preparadas para essa nova mensagem que vai ser dada a elas, entendeu? E aí vai ser dado com vigor, e essas pessoas sinceras vão realmente aceitar o Evangelho e essa mensagem nova, e aí vão estar preparadas para os outros acontecimentos. Porque a mensagem que nós éramos para estar pregando hoje para o povo lá de fora era a mensagem dos 3 anos. Caiu Babilônia, né? E temei a Deus e dar glória, né? Caiu Babilônia, a mensagem da não adorar a besta, né? Porque, então, o que está acontecendo hoje? A igreja está fazendo esse papel? Ela está pregando isso realmente? Ela está gritando, né, a todos os... Por quê? Porque o povo tem que estar preparado para fazer isso. Sim, exatamente. Então, acho que o momento agora, na verdade, é a preparação do povo adventista para essa pregação. Entendeu? Para essa pregação. E é o que quando o decreto dominical vai se derramar na chuva e vai sair a ser pregado. Exatamente. Aqui nesse livro aqui, Materiais, né, de 1888, ela diz o seguinte. Tá em que página? Eu vou falar no áudio para ficar. Materiais. Esse aqui está traduzido para o português, na página 202, parágrafo 3º. Tá. No inglês está na página 219.2. Tá, então é 1888 materiais. O traduzido para o português, né? Isso, o português está na página 202. Página 202. O parágrafo é o 3. Tá? Diz assim, ó, foram feitas perguntas naquele momento. Irmão White, julgas que o Senhor tem qualquer luz nova e crescente para nós como um povo? Respondi, com certeza. Só não penso assim como posso falar com entendimento. Sei que há uma verdade preciosa a nos ser revelada, se formos o povo que estará em pé no dia da preparação de Deus. Sim. Então, na época dela, ela ainda não era o povo. Ela, se nós formos o povo, vai ter uma luz nova a ser revelada. para Deus preparar. No dia da preparação, olha só, no dia da preparação de Deus. Ela tinha certeza. Sim. E tem... Ela não falou porque ela não era, eles não era o povo do tempo que ele está em pé, da preparação. Foi dado grandes luzes, foi dado grande luz para todos os profetas. Mas quando Jesus estava revelando aquelas verdades aos discípulos, o que ele disse para eles? Que todos aqueles gostariam de estar ali ouvindo aquilo, e não estavam, porque eles estavam ouvindo.
Né? Então, assim, cada tempo tem a sua luz. Sim, claro, ela vai abrindo aos poucos. O profeta recebe a luz, ele não tem o entendimento de tudo. Quando Daniel recebeu os 2.300, ele não teve o entendimento. Ele não tinha entendido. Para um tempo depois, Daniel não compreendia, né? Por isso que ela diz que a gente tem que cavar fundo como Tesouros escondidos. Você ainda vai encontrar Sim, coisas. e tem tipos de tesouros Já também. falamos o que precisava já foi garimpado. Já foi garimpado. Sim. Não diz isso. Sim, tem tesouros que estão na superfície também, que a gente consegue ver. Tem tesouros que eles estão sendo escavados, tem tesouros que não foram escavados ainda. Então é o nosso trabalho cada vez mais descobrir tesouros mais profundos e ao mesmo tempo estar escavando para descobrir tesouros que estão ocultos ainda à nossa vista. O único cuidado que nós precisamos ter, irmão Lila, o único cuidado que nós precisamos ter é de que as verdades que serão reveladas estejam de harmonia com o que já foi revelado. É só isso que Sim. nós precisamos ter. Que não neguem os Um fundamentos. profeta novo para digamos, complementar o que a minha White falou. É. Não, só se está se desvelando o que já estava revelado, escrito para nós ali. E eu não sei se ficou claro também, mas, por exemplo, um exemplo claro para a gente entender isso, porque por que a gente não deveria estar falando para uma pessoa que não é adventista, por exemplo. O mais claro é que quando Jesus se batiza, e a gente leu a história, por exemplo, da mulher cananeia, que ela vem até Jesus e Jesus não quer falar para ela, porque ele sabe que o tempo do povo dele está terminando, é a última semana. É a última semana de misericórdia, são os últimos 7 anos de misericórdia que o povo tem. Ele sabe que a porta da graça para os judeus vai fechar para sempre, que eles deixariam de ser o povo do pacto. Então, se eles não se convertessem aqui, nunca mais eles vão poder se converter, porque Deus, ele acabou o pacto com eles. E a mesma coisa vai acontecer com a igreja adventista no decreto dominical. No decreto dominical, quem não estiver pronto aqui, depois do decreto, o teu caráter está selado, tu não tem mais o que fazer com aquele irmão. Do contrário, os gentios, é aqui que a gente vai estar trabalhando com os gentios. Porque, por exemplo, até aqui, esse é o tempo que tem o povo adventista para se preparar. Um gentil, ele vai receber a mensagem, ele já vai estar vendo tudo que está acontecendo aqui. Quando chegar o decreto, ele já vai estar um tempo observando tudo que está acontecendo, mas quando chegar o decreto, ele tem, aqui fecha a porta para os adventistas, ele ainda tem um tempo até que Miguel se levanta, até Daniel 12:1, que é quando Miguel se levanta, ele ainda tem um tempo para se converter e conhecer a mensagem. Até o decreto dominical, Deus está separando um povo e preparando aquele povo especialmente para pregar para os gentios, para demonstrar completamente o caráter dele. Então, até o decreto, Deus quer um povo que esteja realmente preparado para pregar para o mundo, que esteja resplandecendo o caráter dele. é como em 27, antes de 27, os judeus deveriam ser a luz para o mundo. Era o que queria, que fosse pregado para o mundo, que eles fossem testemunho para o mundo. Depois de 27 até 34, eles tiveram que se preparar para depois voltar a pregar para o mundo. E a mesma coisa a igreja adventista. Até 11 de setembro era para ser levado para o mundo. Depois tem que se preparar, porque o decreto dominical está chegando e vai ter que ser levado para o mundo. Tem um texto aqui do tesouro, né? Ela fala que há na palavra de Deus ricas minas da verdade que podemos passar a vida inteira a explorar, vindo a verificar que apenas lhes começamos a divisar os preciosos depósitos. Aprofunde o poço, tire os tesouros ocultos. Sim, tem tesouros que estão ocultos. Ainda no período dela. Sim. E outra coisa, não significa que é quando aparece pessoas que querem estudar a Bíblia que a gente não vai deixar de estudar, né? Exato, que é exatamente. Não é uma proibição, é só o foco. É só o foco. E é como a Ailton falou, a gente tem que prestar atenção no que ele falou em relação à mensagem. Falar que Jesus te ama, aceita Jesus como teu Salvador, né? A gente deve falar para todos. Agora, nós estamos sendo preparados para as 3 mensagens evangélicas, para passar essas 3 mensagens. Se você for hoje em várias igrejas adventistas, né, filha, você pode saber que é verdade. Pergunta para eles as 3 mensagens evangélicas. Ué, mas não é isso que ele tem que falar? Mas aí pergunta ver se a pessoa sabe. Não sabe. Sim, mas o povo tentando dentro da igreja sem preparação. Por isso que às vezes a preparação do fogo de palha entra no pouco tempo. Outro ponto que Seria esse evangelismo nesse momento errado, seria ineficaz. seria pelas nossas próprias forças, não é? Como não é da vontade de Deus, é algo que está sendo pelas nossas forças, não pelo poder do Espírito Santo. Outro ponto que é importante também, eu não lembro quem que foi, se foi o pessoal do Espírito Santo, que parece que comentou, que estavam fazendo, antes de saber, de conhecer melhor tudo isso, começaram a fazer um trabalho na África em relação a essa mensagem,
E as pessoas que não eram adventistas aceitam prontamente essa mensagem, porque é uma coisa incrível, é uma coisa muito maravilhosa. Então, muita gente na África se converteu muito rápido. Mas essa mensagem não é para eles ainda. Porque quem precisa são os adventistas, e eles são os mais difíceis de receber isso. Exatamente por causa de todas as ideias preconcebidas. Então, por isso, e é muito mais fácil a gente ir pregar para um gentil que nunca ouviu nada e que não, do que tu pregar para um irmão que tem toda já uma estrutura, um muro de... história se repetir. Exatamente. Essa experiência nós estamos tendo, É. nós estamos dando estudo para um casal que não é adventista, de outra igreja, e quando a gente entra em profecia, eles ficam maravilhados. Sim, exatamente. Maravilhados, eles querem saber cada vez mais. A gente não consegue entendeu? fazer estudo E a- de 2 horas com eles. e às vezes eles estão até passando essas coisas para outros irmãos deles Sim. lá, entendeu? Estão passando. Sim, E- exato. E quando a gente às vezes tenta falar com um adventista, ele não consegue. Não, é muito mais difícil. Eles têm toda uma ideia sendo construída há anos na cabeça. E esse caso também, às vezes, são gentios que estão vendo já também as coisas. E depois, simplesmente, a mensagem vai chegar para eles e eles vão aceitar. Será que esse tempo não seria o tempo de ser, que é compregado na igreja e na Bíblia, de ser altruísta? Porque assim, não precisa levar mensagem, mas mostrar que Jesus existe, sendo altruísta, sendo ajudando e de alguma maneira mostrando que ele está ali não, preparando para quando depois do decreto dominical ele está assim, não, realmente isso é verdade, porque desde há muito tempo já a gente vem recebendo. Claro, esse eu carinho, entendo. Esse altruísmo, acho que talvez isso também fique um pouco assim, porque pô, a gente ficar estudando de braços cruzados, não é para isso, é para estudar, realmente aprender, entender e se preparar para antes do decreto dominical. o que eu... Mas isso tem que estar em conjunto com esse povo lá fora, porque eles estão recebendo essa mensagem. Então, todo a televisão, o tempo, a rádio, todo mundo está ouvindo muito isso. Dizer que não está, que vai ser a gente que vai dizer para eles, acho que não é isso. Mas eles precisam receber esse carinho, esse Jesus, em forma de pessoas, mostrando para eles, aqui, né, que ele realmente existe e que ele está aí, não é só o que está na televisão. Então, aí é o ponto. Por exemplo, quando a gente está estudando tudo isso, quer queira, quer não, nosso caráter está sendo transformado. A gente está sendo transformado. O trabalho altruísta faz parte disso. O tu está construindo isso. Então, obviamente, a gente tem que estar fazendo trabalho assim também. De estar ajudando. Jesus fazia isso, ele não deixava de ajudar. Ali que Jesus nunca se deixou de pregar e ajudar. Exatamente. Ao povo que não era judeu. Ele sempre, mas é que é o foco dele não era ali. O foco dele não era aquele. Não pode, não deve ser. Exatamente. Naquele momento. Mas essa acomodação, essa pressão de ficar assim, acaba dando Pô, mas espera aí, a gente conhece tantas pessoas que a gente ama e queria que essas pessoas soubessem, mas agora no momento, claro, a gente não vai levar, mas vamos fazer diferente então. Claro, eles vão... O testemunho pessoal, né? Exato, o testemunho pessoal é o que vai levar. Olha, que depois do decreto dominical não fica uma pressão assim, peraí, agora eles estão vindo dizer, porque sabe que, claro, veio tudo isso, não, mostrar isso antes. É lógico. Não, claro. Antes de tudo isso aqui... Ensinou, não aceitaram essas pessoas. Muitos desses vão aceitar por decreto, que eles vão ser educados. Eles vão lembrar do que você Eles falou. vão lembrar do que aprenderam. Entende? É o Espírito Santo atua na vida deles. Claro. Outro texto aqui tem testemunhos para ministros, na página 106 e 107. Testemunhos para ministros, página 106 e 107. Diz assim, ó. Noé falou, ninguém deve pretender ter toda a luz que há para os filhos de Deus. Para quem toda luz não precisa de mais luz. Exatamente, a gente vai estar sempre O Senhor crescendo. não tolerará isso. Ele disse, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mesmo que todos os dirigentes recusem a luz e a verdade, essa porta ainda continuará aberta. O Senhor suscitará homens que darão ao povo a mensagem para este tempo. Claro isso, né? É muito claro. Claro. Esse texto aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Um grande erro nosso, tá? Nosso. Também dos adventistas, porque a gente durante muito tempo ter dito várias vezes que a gente tem toda a luz. É que isso é muito comum de adventista dizer isso, né? É a característica de Laodiceia. Saiu, né? Disse, olha, eu quero reconhecer meu orgulho para vocês, gente. Eu fui professora, né? Eu tinha que ter tido a humildade de não dizer que eu tinha toda a luz, porque se eu tivesse dito isso, se eu tivesse reconhecido, eu tinha
lavado fundo. Mas não, tem toda a luz, tem toda a luz, tem toda a luz. Se acomoda. Né? Não, e é incrível, né? Hoje, como você falou no início ali, o estudo da missão hoje, né? Até eu acho assim uma obra de Deus maravilhosa, porque essa missão que a gente está estudando, parece que ela vem sempre junto, sempre junto com a gente. Sim. Então, hoje, algumas pessoas que não estão participando dos estudos proféticos, a gente via nos comentários como elas olhavam de uma maneira muito superficial. Sim. E como nós que estamos estudando as profecias já olhamos consegue cada ler parte diferente da missão de uma maneira mais profunda. Sim, sim. Vai abrindo a mente. Às vezes não entendeu, mas porque não é só isso não. Sim, tem algo a mais ali. tu sabe que Deus está querendo que tu extraia alguma coisa daquilo. Um comentário que assim, que ali perto de vai entrar em Canaã, sempre ainda tinha uma desconfiança, aquele vulgo estava junto, o vulgo não estava, ele morreu no deserto. Morreu com todos aqueles incrédulos que não acreditaram quando era para entrar em Canaã. Deus disse, eles vão morrer tudo no deserto. Quem estava chegando ali era só Josué e Caleb e toda aquela geração de criança que cresceram. Então, Deus fez aquele poder ali de abrir o Jordão para o povo, para aquele povo ali confiar em Josué como líder, né? Não que ele estivesse desacreditando. Eu nunca li nenhuma palavra na Bíblia, no Espírito de Profecia, que aquele povo estava desacreditando de Josué. E nem que o vulgo estava ali, porque o vulgo já tinha morrido. Ele já tinha acabado. Mas o descendente está. Mas eram as crianças que eram crianças. Mas aprenderam durante aqueles 40 anos. Sim. Porque eles ficaram 40 anos vagando para aprender. Eram homens de guerra. Agora já eram homens de guerra. Eles só não eram como não eram circuncidados, porque durante o deserto não não circuncidados. foi feito isso aí, né? Eles fizeram esse novo pacto. Agora, para acreditar que eles têm que ser Sim, circuncidado. Que é o próximo estudo que a gente vai dar. Quer dizer, que eu vou dar daqui a pouco. Alguém quer... Eu acho que é importante também, assim, sempre ficar claro. O testemunho nosso para os outros é importantíssimo. Sim. Mas tem uma promessa na Bíblia que é, eu acho, assim, fundamental para a gente ter sempre na mente. Vou parafrasear porque eu depois no 7, em 2 Pedro, que diz que bem estáis, atentais à palavra dos profetas, que é o que vai fazer nascer em nós a estrela d'alva. Ou seja, sim, pela palavra ter transformado. E eu sempre falo, inclusive nos sermões, a gente não sabe como que Deus foi fazer isso, mas tem lá a promessa que Deus vai fazer isso através da palavra dos profetas. Ou seja, tu tem que estudar a Bíblia, sim. Porque Deus vai te transformar. Sim, e a boa obra, ela é consequência de tu estar estudando a palavra. Ela vai te transformando, né, a palavra. Alguém quer fazer a oração final para a gente encerrar, então? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Viemos humildemente em tua presença, Senhor, fracos e pecadores que somos, mas muito gratos, Senhor, por essa oportunidade que estamos tendo de estudar a tua palavra, principalmente a tua presença. Senhor, te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja conosco. Abre-nos, Senhor, a mente para entender completamente a tua vontade para o nosso tempo. Ajuda-nos, Senhor, a tirar qualquer sombra de dúvida e também de preconceito da nossa parte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua mensagem para que possamos, Senhor, transmitir aos outros no momento que tu achares que deve ser, Senhor. Ó Senhor, aquelas pessoas que estão lá fora, nossos irmãos adventistas do sétimo dia, espalhados em toda a face da terra, que ainda, Senhor, não abriram a mente para essa mensagem, a mensagem profética para o teu povo nesses últimos dias. Ó Deus, usa, Senhor, teus servos como instrumento para levar essa mensagem, Senhor. A todos esses que estão na frente de batalha, todos esses, Senhor, que estão viajando para todos os lugares para levar essa mensagem, as tuas bênçãos sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Amém.